pressuposto de que ele saiu porque estava exausto, não aguentava mais, que não sei o quê, papapá, devia mandá-lo para umas férias e não para outro cargo de ministério fundamental, aliás, para muitas coisas do país, como a Advocacia Geral da União. Se ele saiu de uma posição no campo de futebol e foi para outra, e se você considerar que num time de 11 todos têm que correr, porque senão prejudicam o time, ele não mudou de posição para descansar, não mudou de posição para se preservar, não mudou de posição porque não gostava da posição anterior, pelo contrário, que lhe dava uma alta visibilidade e protagonismo dentro do governo. Ele foi para outra posição porque o técnico disse para ele, ó, ou é isso ou nada. Então, o senhor José Eduardo Cardoso foi demitido, foi exonerado do Ministério da Justiça. A primeira coisa que precisa ficar clara é essa, não tem esse negócio de um ajuste de acordo com o temperamento, o momento emocional que ele está vivendo, não tem esse papo. Então, exoneraram, botaram para fora, deram-lhe um pé no traseiro no Ministério da Justiça, ponto. Por que deram um pé no traseiro? Segundo o consenso, as informações e a obviedade, ele saiu porque Lula quis que ele saísse. Ah, o núcleo duro do PT. O núcleo duro do PT é Lula. Não tem núcleo duro do PT. Se o Lula disser à esquerda, o núcleo duro do PT vai para a esquerda. Se ele disser direita, vai para a direita, como já foram. Se ele disser rouba, vão roubar. Se ele disser não roubem, não vão roubar. Se ele disser sobe, desce. Ontem um amigo meu estava me contando de um escândalo, que foi talvez o primeiro escândalo do PT, envolvendo figuras do PT, nos anos 90, 1997. Foi levantada uma denúncia interna, que saiu depois no jornal Estado de São Paulo e no Jornal da Tarde, com grande destaque, de que em São José dos Campos, a prefeitura do PT estava roubando. Essa denúncia foi feita pelo secretário e não só a prefeitura de São José dos Campos, mas outras prefeituras à época ocupadas pelo PT no interior de São Paulo. O PT até então era um partido inviolável a esse tipo de coisas, né? Imaculado. O Paulo de Tarso Venceslau era secretário de Fazenda, de Finanças de São José dos Campos, do PT, ex-guerrilheiro, torturado, figura conhecida no partido, fundador do partido e tal. Foi quem fez a denúncia. Lula, já então figura maior do partido, constituiu uma comissão de petistas notórios para investigar a denúncia. Ela era conformada por Paul Singer, Hélio Bicudo e José Eduardo Cardoso. Concluíram no relatório que, de fato, estava havendo roubalheira. O que fez Lula? Lula stalinizou o processo, acusou o Paulo de Tarso Venceslau de ser traidor, engavetou as conclusões do relatório feito pelo próprio José Eduardo Cardoso, pelo Hélio Bicudo e pelo Paul Singer e tocou a vida. Muita gente, como o meu diretor de jornalismo, Fernando Mitre, que era diretor do Estado de São Paulo à época, sustenta que se Lula tivesse atuado naquela época de uma forma diferente, teria matado o ovo da serpente. Não atuou porque sempre foi tolerante com esse tipo de prática ao seu redor, desde que o objetivo fosse manter o projeto de poder do partido. Tudo bem, se ele acha que esses são os valores, é do jogo dele. A questão é que o jogo dele está sendo submetido a regras de um jogo geral, que está mudando. Um jogo que quer outro tipo de padrão na política brasileira. Atenção, não só do PT, não só do PT. A saída de José Eduardo Cardoso sinaliza muitas coisas preocupantes, mas nem todas concretas. Talvez o PT não tenha percebido, o PSDB também não, o PTB também não, o PPR também não, o PSDB não sei o quê, esses partidos todos, essa sopa de letrinha, eles não tenham percebido, mas a Operação Lava Jato foi incorporada pela sociedade brasileira como um patrimônio seu, como algo que lhe pertence, algo que ela quer que vá adiante, de forma consistente, de forma firme, de forma consequente, mas quer que vá adiante. Pode trocar José Eduardo Cardoso por José de Almeida, pelo repolho, pela abóbora, pelo abacaxi, por quem vocês quiserem. A Lava Jato tem vida própria, porque a vida própria dela é alimentada pelo oxigênio que lhe dá a sociedade brasileira.
Não é uma conspiração de imprensa, não é uma conspiração de inimigos, não é um privilegiamento de réus, não é nada disso. A Lava Jato é apenas uma ação do Estado brasileiro, na parte ainda não apodrecida, contra maus feitos dentro do Estado brasileiro. Se os personagens do momento são mais petistas do que outra coisa, é uma questão que cabe à investigação consumar. Mas ninguém vive a ilusão, nessa mesma sociedade, de que os políticos corruptos se esgotam no PT. A Lava Jato é apenas um começo e vai pegar outros e muitos mais outros, tomara que seja assim. A saída de Cardoso é lamentável, muito mais pelo que sinaliza da impotência de Dilma para enfrentar donos de governo, sabe, da inação da presidente da República. Cadê a explicação dela em primeira pessoa, na primeira pessoa, para justificar uma mudança dessa gravidade? Cadê a versão da Dilma? A Dilma sumiu. A Dilma não está no noticiário, é presidente da República, saiu o ministro da Justiça num contexto polêmico como esse, Sua Excelência não se pronuncia, não diz a que veio, não bota uma mosquita aí na área. É uma pena, é dramático perceber tudo isso. Agora está aí o Congresso e a Câmara, o Senado e a Câmara dizendo que vão propor uma agenda de governabilidade para o país a partir do final do primeiro semestre. Eu tenho 1 ano e meio de governo que não anda. É uma ausência completa de liderança. E mais, uma coisa dramática com essa quantidade de interferências externas ao Planalto dentro da gestão mais sensível do governo. Cai o ministro da Justiça, num contexto como esse, Sua Excelência simplesmente desaparece. Desaparece. É lamentável, é muito triste, mas por sorte nossa, quero crer, impotente para mexer com a Lava Jato. Ela pertence a todos nós e é isso que lhe garante a vida. Vamos lá.